Nas aulas anteriores trabalhamos com ângulos, vimos um pouquinho de triângulo, falamos só a parte angular, só a parte que interessa dos triângulos. Também vimos na aula passada um pouco de polígonos, tomara que você tenha conseguido fazer bastante exercício de polígono. E agora a gente foge um pouquinho dessa ideia de ângulo, tá? Até vai aparecer um pouquinho ainda, mas agora a gente vai trabalhar mais com as medidas. Vai ter um pouquinho de ângulo quando a gente for falar de mediatriz e de bissetriz. Mas quando a gente falar, você vai perceber. Na verdade, o foco da aula de hoje é trabalhar com o que faltou falar de triângulo. Não estou falando de área, não estou falando de apótema, nada disso. Estou falando para você dos pontos notáveis. Os pontos notáveis que formam o famoso bico. O bico a que eu me refiro formam exatamente a frase baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Esses são os 4 pontos notáveis e vou explicar para você cada um deles agora. Vamos começar com o baricentro. Veja só. Vou desenhar para você um triângulo qualquer, dessa maneira, e o que eu quero fazer é traçar as medianas. Atenção, vou traçar as medianas desse triângulo. O que significa mediana? Olha só. Pegue esse vértice aqui, por exemplo, e faça uma semirreta. Uma semirreta é uma reta que tem início e não tem fim, né? A grosso modo, quer dizer, ela começa nesse vértice e não termina. Só que ela não vai passar em qualquer lugar. Ela vai passar no ponto médio desse lado oposto, olha só. Ela vai passar assim. Aqui é o ponto médio do lado oposto a que eu me refiro. O que eu acabei de desenhar aqui é uma mediana. Sai de um vértice e cruza o ponto médio do lado oposto. Vou fazer uma outra, olha só. Pegue esse vértice, cruze para chegar no ponto médio do lado oposto. Essa aqui é uma mediana. E repare que você encontrou um ponto de encontro. Esse ponto de encontro, permita-me traçar a terceira também. Você sabe que tem uma terceira? Só para ficar bonito, né? Bateu aqui também no ponto médio. Aquele ponto de encontro eu vou chamar exatamente de baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das medianas de um triângulo qualquer. Sabe por que você precisa saber do baricentro? O baricentro é importante pelo seguinte, ele é o ponto de equilíbrio do triângulo. Se você fosse segurar um triângulo, esse aqui não é um triângulo, né? Mas se fosse, você ia apoiar esse triângulo para equilibrá-lo exatamente no baricentro. É ali que você apoia, é ali que você coloca o seu dedo para o triângulo ficar equilibrado. Exatamente nesse ponto chamado baricentro. Matematicamente, você precisa saber uma coisa. Atenção, hein? Propriedade do baricentro. Toda vez que a gente pensar em mediana, repare que essa aqui é uma mediana, esta é outra e esta é outra. Toda vez que você pensar, até eu não prolonguei aqui, né? Eu só cheguei até aqui, mas vou prolongar. Muito bem. Toda vez que você pensar em mediana, você vai ter que lembrar do seguinte. Você vai ter que lembrar de 2:1. O baricentro divide a mediana na razão de 2:1. Como assim? Olha só. Repare que esse lado maior aqui, este lado maior da sua mediana, ou seja, lá do vértice até o baricentro, ela vai ser o dobro desse pedacinho aqui de baixo. Então, se esse pedacinho aqui de baixo vale, sei lá, vale Azinho, essa medida de cima vale 2Azinho. Isso serve para qualquer mediana, tá? Olha que importante é falar do baricentro. O baricentro tem exatamente essa característica. Aqui é o A, se esse pedacinho é A, o outro vai ser, a parte maior da mediana vai ser o dobro, vai ser 2A. Então, se você for pensar, é como se a mediana fosse 3A, né? Deste ponto até o ponto médio. Se isso aqui for 3A, eu tenho A para baixo e 2A para cima. Claro que para baixo e para cima você entende o que eu quero dizer, né? O segmento maior e o segmento menor. Essa noção é muito importante, vão ter exercícios que você vai ter que usar essa relação. Vamos desenhar um outro triângulo aqui? Vamos falar agora do incentro. Eu vou tentar fazer o mesmo, olha só. Alguma coisa assim, tá? Aqui está. Vamos tentar trabalhar com o incentro. Para trabalhar com o incentro, eu quero trabalhar com as bissetrizes. Vamos trabalhar dessa maneira aqui, olha só. Eu vou desenhar uma bissetriz. Uma bissetriz desse triângulo é exatamente uma semirreta
que sai de um vértice, mas divide o ângulo ao meio, divide o ângulo em duas metades. Olha só o que eu vou fazer. Vou traçar essa bissetriz aqui, dessa maneira. Este ângulo, vou chamar de alfa, tem que ser o mesmo que o outro. O mesmo que este, também vou chamar de alfa. É por isso que a característica é a tal da bissetriz. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Agora pense o seguinte, vou fazer uma outra. Vamos traçar uma outra bissetriz partindo desse vértice. Por exemplo, assim, ó. Dessa maneira. Aqui eu vou chamar de beta, aqui eu vou chamar de beta. Os ângulos não necessariamente são os mesmos que aquele alfa que você traçou. E vou traçar uma outra bissetriz. Aqui vai ser gama, aqui vai ser gama. Muito bem. Tracei as três bissetrizes de um triângulo e encontrei este ponto. Este ponto de encontro, o ponto de encontro das bissetrizes, nós chamamos de incentro. Incentro é o ponto de encontro das bissetrizes, ele tem algo importante também. O ponto de encontro das bissetrizes, chamado de incentro, é o centro da circunferência inscrita a esse triângulo. Como assim? Por exemplo, olha só, aqui está o centro. É o centro de uma circunferência, mas como assim inscrita? Assim, ó, ela vai tocar os lados desse triângulo dessa maneira assim. Olha só. Alguma coisa assim. Claro que não ficou muito legal, né? Mas essa circunferência que aparece inscrita, apenas tocando, apenas dando um toquinho nos lados, tendo um ponto de interseção só, é o que nós chamamos de circunferência inscrita, ou seu centro é chamado de incentro. É só você lembrar, incentro, inscrita, circunferência inscrita. Vou apagar aqui, vamos continuar fazendo o bico, preciso fazer agora a circunscrita. Então repare que aquele C representa o circuncentro. Vamos lá. Você já entendeu do que significa circunferência, né? Vamos traçar o triângulo está aqui. Vou fazer mais ou menos parecido dessa maneira. E agora, para desenhar o circuncentro, eu estou interessado nas mediatrizes. Olha só o que significa mediatriz. Vamos lá. Pegue para mim este lado, este segmento de reta, e trace a mediatriz. A mediatriz é uma reta perpendicular a este lado que passa pelo ponto médio. Olha só a mediatriz. Localize o ponto médio e faça uma reta perpendicular a este segmento. Esta reta perpendicular passando pelo ponto médio, eu dou o nome de mediatriz. Vamos traçar outra, olha só. A mediatriz, vou traçar uma outra aqui, dessa maneira, 90 graus. E a mesma coisa, se eu traçar uma outra, vai passar mais ou menos aqui, ficou um pouquinho torta, me perdoe. Mas aquele ponto de encontro é o que nós chamamos de circuncentro. O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. Repare uma coisa, hein? Repare que a mediatriz, ela não necessariamente toca no vértice. A mediatriz só vai tocar no vértice se o triângulo for isósceles, né? Depois você pensa nisso aí. Muito bem. Agora vamos traçar a circunferência circunscrita. Vamos pensar. A circunferência é circunscrita desta maneira aqui. Vamos ver? Alguma coisa assim. Vamos ver se eu consigo, mais ou menos, né? Vou tentar dobrar um pouquinho mais. Assim, muito bem. Vamos dar uma exagerada aqui. Essa circunferência que eu estou traçando é uma circunferência circunscrita. Repare que ela só toca os vértices do triângulo, né? Ela só dá um toquinho em cada um dos vértices. E esse ponto que nós encontramos é o centro dessa circunferência. Se você pegar o seu compasso, você fixa lá o seu compasso com a ponta seca e consegue traçar a circunferência circunscrita, aquela que toca apenas nos vértices do triângulo. Tá faltando só um, o ortocentro. O ortocentro, vamos tentar desenhar o mesmo triângulo. O ortocentro é o encontro das alturas. Vamos tentar desenhar a altura de cada triângulo, ó. Ou melhor, de cada vértice, né? Relativa a cada vértice. Sai desse vértice, traça a altura para o lado oposto. Tá aí. Você sabe, você lembra que a altura de um triângulo forma 90 graus com a base, né? Repare que aqui tanto faz quem é a base que eu estou representando. Vamos traçar 90 graus para cá, vai ficar alguma coisa assim.
dessa maneira, e vamos traçar 90 graus para cá, vai ficar alguma coisa assim, ficou mais ou menos feio, você entendeu a ideia, né? Então, aquele ponto de encontro, esse pontinho de encontro das alturas, nós chamamos de ortocentro. Ortocentro é o ponto de encontro das alturas e não tem aplicação, tá? Às vezes, em alguns vestibulares, cai algo chamado triângulo órtico. Triângulo órtico é esse triângulo aqui, formado com a interseção dessas alturas com os lados, mas não se preocupe com isso, tá? O que você precisa se preocupar é saber o que significa o ortocentro. O ortocentro é o encontro das alturas. Muito bem. Terminamos os pontos notáveis. Os pontos notáveis é esse bico. Treine bastante os conceitos que eu falei. Mediana, bissetriz, mediatriz e altura. Mediana, bissetriz, mediatriz e altura dão relação ao que nós chamamos de bico. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. São os pontos notáveis do triângulo. Muito bem. Outra coisa, de vez em quando representa baricentro com a letra G. Tá? De vez em quando. Eu estou representando por B, mas na física é muito comum chamar o baricentro de G também. Preciso falar para você o teorema de Tales e vamos fazer alguns exercícios. O teorema de Tales é bem simples, bem tranquilo. Você vai lembrar do seu ensino fundamental como que você trabalhava com o teorema de Tales. E o teorema de Tales é a deixa para a gente poder estudar a semelhança de triângulos, né? Você já sabe então qual vai ser a próxima aula. Mas antes, vamos trabalhar com o teorema de Tales. Para trabalhar com o teorema de Tales, você precisa desenhar retas paralelas. Vamos lá. Vou desenhar essa R, essa S, essa T. E você vai trazer retas transversais. Retas transversais, retas concorrentes, né? Como você preferir. Vou traçar uma transversal assim, vou traçar uma outra transversal assim. E o teorema de Tales não se trata de ângulos. O teorema de Tales, pelo menos esse que eu vou me referir, não se trata de ângulos, né? Esse que eu vou me referir se trata de comprimentos. Veja só, olhe para esse comprimento que está entre essas primeiras paralelas. Esse comprimento eu vou chamar de A. Este comprimento entre as segundas paralelas daquela primeira transversal, eu vou chamar de B. Vou fazer a mesma coisa com a outra transversal. Esse comprimento eu vou chamar de C e esse comprimento eu vou chamar de D. Geralmente é comum os livros chamarem isso aqui de feixe de retas paralelas. Feixe de retas paralelas são várias retas paralelas, uma seguidinha da outra, não importa a distância, tá? A distância entre elas não é importante. Muito bem, então nós temos ali a medida das transversais. Vamos para o teorema de Tales. O teorema de Tales diz o seguinte: o teorema de Tales diz que essas retas paralelas determinam com as transversais segmentos proporcionais. Como assim? Seguinte, se eu fizer a razão entre A e B, a razão entre A e B tem que ser a mesma razão entre C e D. E isso nós chamamos de algo que você conhece. Chamamos isso de proporção. Isso é uma proporção porque a razão entre as medidas na primeira transversal é a mesma que a razão entre as medidas da segunda. Eu queria que você lembrasse algumas ideias de proporção, tá? Algumas ideias importantes pra gente. Primeiro, propriedade fundamental das proporções. Propriedade fundamental das proporções. Essa propriedade diz para você como resolver essa proporção. Você pode fazer o seguinte: você pode pegar este A e multiplicar com este D, e isso vai ser o mesmo resultado que você pegar esse B e multiplicar com esse C. A grosso modo, a propriedade fundamental das proporções diz o seguinte, vou trazer aqui para baixo, diz que A vezes D é igual a B vezes C. Muito bem. Essa propriedade aqui vai te permitir resolver muito rápido essas proporções. Legal. Tem outras, tá? Outras propriedades que você pode usar. Olhe, por exemplo, para essa aqui. Você vai lembrar. Se você pegar esta proporção que está aqui, a razão A para B e a razão C para D, a proporção se mantém se você somar os numeradores e somar os denominadores. Por exemplo, ó, vou escrever aqui para você. A está para B, assim como C está para D. Isso já conhecemos.
Agora vem a novidade. A proporção vai se manter se você somar os numeradores e somar os denominadores. Isso aqui é importantíssimo, porque se você percebe a importância disso, você pode trabalhar com o Teorema de Tales de várias maneiras, tá? Você pode trabalhar, por exemplo, somando essas medidas e somando essas medidas. E digo mais, você também poderia somar na vertical se quisesse. Você poderia colocar A dessa maneira. A está para A mais B, assim como C está para C mais D. Essa é uma outra propriedade que você tem, tanto faz o jeito que você vai montar. Se você domina essas propriedades, você consegue fazer o Teorema de Tales com mais facilidade. Então dê uma revisada direitinho nas propriedades das proporções. Aquela lá é a mais importante, porque ajuda a gente a resolver mais rápido, mas tem outras que podem ajudar também na aplicação do Teorema de Tales. Vamos lá. Pega o primeiro exercício. O primeiro exercício ali na página 1, exercícios em aula, aparece um triângulo isósceles, vai tentando adivinhar ali o que representa cada ponto notável que está ali. Vamos lá. Eu vou apagando o quadro. Bom, você está notando aí que não vai ficar perfeito nunca, né? O meu desenho aqui não vai ficar nada perfeito igual ao seu, mas estou tentando fazer aqueles pontos que aparecem. Aqui em cima é o ponto M, aqui no meio é o ponto O, aí nós temos um ponto N aqui, e ele tem uma característica especial, ele faz isso daqui. Muito bem. E nós temos também um ponto P. O ponto P também tem uma característica especial, ele faz alguma coisa assim. Bom, não vai ficar perfeito o meu desenho, mas já dá para dar uma ideia de você ir acompanhando no seu desenho perfeito aí, né? Vamos lá. Ele fala assim, questão 1. Em um triângulo isósceles, os pontos notáveis aparecem como indicado na figura abaixo. Então é claro que ele não usou as mesmas letras que nós usamos, né? Aqui faltou o Pzinho, afinal ele quer que você descubra quais são. Muito bem. Quais pontos notáveis M, N, O e P representam? Vamos tentar enxergar olhando pelo desenho. Gente, tá claro para nós que esse O é o centro dessa circunferência verde que eu tenho aqui? Olha, se o O é o centro da circunferência verde, eu chamo o O de incentro. Ele é o centro, aqui não tem I não, tá? Incentro direto. Ele é o centro da circunferência inscrita nesse triângulo. Agora, olhe, por exemplo, para o M. Tá enxergando que o M está mais ou menos centralizado aqui? Veja só. O M aparece mais ou menos centralizado, né? Centralizado na circunferência maior aqui. O M é o centro dessa circunferência circunscrita. Nós chamamos o M de circuncentro. Muito bem. Esse é o circuncentro em questão. Agora vamos olhar para aquelas que têm aqueles segmentos ali. Veja só. Esse segmento de baixo, repare que parece que ele está formando um ângulo de 90, né? Na verdade, se você for comparar com o outro está cortando bem no ponto médio. Ah, então a gente já sabe do que eles se tratam. Olha só, esse segmento aqui, ele sai do vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Já este segmento aqui, ele sai do vértice e bate no ponto médio. Portanto, nós estamos falando de altura neste segmento, então o ponto P é o encontro das alturas. O ponto P é o que nós chamamos de ortocentro. E repare que agora eu já sei quem é o ponto N, né? O único que sobrou. E na verdade pode ver que é bem fácil tratar de uma mediana, que nós tratamos de uma mediana. Se é a mediana, o ponto N nós chamamos de baricentro. É uma questão bem legal, só para você identificar quem é o bico. Acredite se quiser, nós tivemos já questões do Enem trabalhando inteiramente com o bico, só para cobrar de você se você sabia ou não como localizar e como interpretar o bico que está aqui. Repare que eu coloquei fora de ordem, mas esses são os pontos notáveis. Vou apagando o quadro, tente fazer a questão 2. A questão 2 já envolve um pouquinho de conta. Repare que o ponto O é o ortocentro, hein? Tente interpretar isso daí enquanto eu apago o quadro. Vamos lá.
Questão 2 diz o seguinte. A figura abaixo representa um triângulo ABC de ortocentro O. Encontre a medida dos ângulos ABC e BAO. O triângulo está mais ou menos assim, né? Aqui ele deu para você o A, aqui é o B, aqui é o C. Desenhou para a gente duas alturas. Desenhou esta, vamos tentar representar assim. Ficou meio feio, né? Vamos tentar colocar. A altura tem que formar 90 graus. Vamos fazer isso. Dessa maneira. Assim, agora ficou mais bonito, ó, formando mais ou menos 90 graus. Essa é uma altura, a outra altura parece aqui assim. Dessa maneira. Forcei um pouquinho a amizade, ficou um pouquinho torto, mas o importante é que você enxergue este ângulo de 115. Esse ângulo de 115 é importante. Ele está pedindo para você dois ângulos. Ele quer saber o ABC, o ângulo ABC é este, que eu estou representando agora, e tem também o ângulo BAO. BAO. Esse é o ângulo que eu estou querendo, afinal o O é este ponto aqui, é o ortocentro, que é o ponto de encontro das alturas. Muito bem, vamos lá. É bem fácil. Se você conseguir interpretar o que é o ortocentro, você já sabe marcar alguns ângulos aqui. Veja só, vou apagar esse O para não atrapalhar, tá? Você já sabe que esse ponto é o O. Veja bem, este ângulo que eu estou representando de verde, você sabe quanto vale. Esse ângulozinho verde vale exatamente 115. Você sabe que ele vale 115 porque ele é o oposto pelo vértice com o ângulo que está lá do outro lado. Muito bem. Vou chamar esse ângulozinho de x, que é o ângulo que eu quero descobrir. Agora pense, aqueles outros dois ângulos que faltam, você sabe quanto é? É claro que esse ângulo aqui é 90 e claro que esse ângulo aqui é 90. Olha só para as alturas. Aqui tem uma altura, esse ângulo é 90. Aqui tem outra altura, aquele ângulo também é 90. Para aquele quadrilátero, esse quadrilátero que aparece aqui, você já sabe quanto tem que dar a soma dos ângulos internos. Somando os ângulos internos desse quadrilátero, 115 mais 90 mais 90 mais x, você sabe que tem que dar um total de 360. Se você não lembrar dessa relação, não esqueça de usar a soma dos ângulos internos. N menos 2 vezes 180. Muito bem. Vamos fazer essa conta? Dá para somar, você pode somar aqui se quiser, ou pode calcular primeiro 180 e subtrair dos dois lados, acho que fica mais fácil, ó. 115 mais x, vamos subtrair 180 dos dois lados. Aí esses números aqui vão sumir, se eu subtrair 180 lá já dá 180. Então fica bem fácil porque o 115 e o x são suplementares. Para 180, faltam exatamente 65. Muito bem. Esse é o valor de x. Agora que você encontrou o x, vamos tentar encontrar aquele lá de cima que eu vou chamar de y. Agora você não vai olhar para o quadrilátero, você vai olhar para o triângulo. Olha só esse triângulo que eu estou representando aqui. Esse aqui que eu estou apontando para você, ó. Neste triângulo que eu estou apontando, esqueça o verde e esqueça o vermelho. Pense só no azulzinho. Olha só. Tem um ângulo de 90 e tem um ângulo x e um ângulo y. Olha só. Vamos somar todos eles. X mais y mais o 90 vermelho que está ali, tudo isso tem que somar 180. Afinal, é a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Subtraindo 90 dos dois lados, e já vou trocar o 65, tá? Esse 65 vem para cá. Vou chegar nisso daqui. 65 mais y tem que ser igual a 90 graus. Afinal, já fiz a subtração de cada lado e você vai chegar no valor de y. O y vai dar 35. Opa, 35 não, né? 25. 35 fecharia 100. Eu quero 25 para fechar 90, ó. 25 mais 65 realmente está fechando o 90 graus que eu queria. Muito bem, então descobrimos o x, descobrimos o y, matamos a questão. Repare que é você que vai ter que trabalhar de acordo com cada questão. Vou fazer rapidinho a questão do Teorema de Tales. A questão do Teorema de Tales envolve só uma proporção para você montar. Vamos lá. Questão 3.
Ele fala o seguinte: um observador situado num ponto O, localizado à margem de um rio, precisa determinar sua distância até um ponto P, localizado na outra margem sem atravessar o rio, claro. Para isso, marca estacas outros pontos do lado da margem em que se encontra, de tal forma que P, O e B estão alinhados e PA, PAC também estão alinhados. É só você enxergar o desenho, né? O desenho é bem esclarecedor nesse ponto. Além disso, OA é paralelo a BC. Isso já dá pra gente uma ótima ideia do teorema de Tales, olha só. Vou desenhar as retas paralelas e, por coincidência, apareceu ali um triângulo. Não precisava aparecer um triângulo, né? Mas tudo bem, acabou aparecendo dessa maneira. O importante é as retas serem transversais, não necessariamente um triângulo. E ele deu algumas medidas pra gente, vamos colocar lá. Ele falou que PC é igual a 100, então tudo isso aqui vale 100. Além disso, falou que AC é igual a 30, AC é esse pedacinho aqui de baixo, 30. Além disso, OB é 40, OB aparece aqui, 40. E é claro que só tem uma coisa para ele me perguntar, né? Calcule a distância do observador O até o ponto P. Ele está interessado nessa distância. Olha como fica bem fácil montar esse teorema de Tales. Se aqui é 100 e aqui é 30, você pode colocar 70 nessa medida. E o teorema de Tales já está óbvio. A razão entre essas medidas tem que ser igual à razão entre essas. Olha que moleza montar isso daqui. X está para 40, assim como 70 está para 30. Resolver isso aqui fica bem fácil, né? Se você quisesse montar uma outra proporção, poderia. Olha que proporção estranha, ó. Você pode montar assim. 30 está para 100, assim como 40 está para 40 mais x. Perceba que ela é bem estranha porque a gente está trabalhando com a soma desses segmentos, né? Eu não estou olhando para o 70, eu estou pensando no pequenininho em relação ao 100 e do 40 em relação ao todo. Mas fica mais complicado. Resolver aquela ali fica muito mais simples. Eu vou cancelar os zeros, afinal, eu vou dividir por 10, tanto no numerador como no denominador, e vou usar a propriedade geral das proporções, propriedade fundamental. 3 com x dá 3x, 4 vezes 7 é 28, aqui fica 280. Você vai encontrar simplesmente 280 dividido por 3. Você sabe que isso aqui não é divisível, não dá para ter divisão exata. Eu vou deixar a resposta assim mesmo. Se por um acaso a sua prova pedir para dividir, você divide e deixa uma dízima periódica, né? Nessa questão aqui fica uma dízima. Tarefa de casa, tenta resolver essa daqui. Você tem que encontrar a mesma resposta e você está usando uma outra proporção, né? Mas a resposta tem que ser a mesma. Muito bem, essa aula aqui é uma aula importante, uma aula de pontos notáveis, mas que não fala só disso, né? Fala também da mediana, da bissetriz, não só do que significa, mas das propriedades que elas têm. Atenção nos exercícios. Repito, falei em todas as aulas, vou falar de novo para você. Por enquanto, você está fazendo os exercícios para fixar a matéria. Depois a gente vai se preocupar, nas últimas aulas que eu vou ter com vocês, a gente vai se preocupar com algumas questões de geometria do Enem e eu trago para você todas elas também no seu material. Legal? Valeu, até a próxima, gente. Tchau!